Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui nesse dia tão intenso, né? Mais um dia muito feliz, muito alegre. Tantos jovens aqui descendo as águas hoje, né? Não deu para suportar ali as lágrimas, né? Por conhecermos a história de alguns, principalmente, ver chegar até aqui, somente o Senhor para fazer isso, né? E nós estamos aqui neste culto com muita gratidão a Deus, muita alegria por tudo que Deus tem feito. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Estamos neste culto do amigo. Quem sabe você está aqui a convite de alguém. Esse é o melhor presente que um amigo poderia te dar, né? Já que estamos nesse mês de dezembro, que é mês de dar presente, segundo, né, a maioria das pessoas pensam, por que não? Esse grande presente de te convidar a estar aqui na casa de Deus nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui, que Ele deseja falar ao nosso coração, esteja seu coração aberto nessa noite. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Minha versão aqui é NVI, mas os irmãos acompanhem comigo. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Versículo 16, nesse aqui nós vamos ter mais atenção. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Amém, irmãos? Podeis sentar. Essas são palavras do apóstolo Paulo, né? Talvez o Senhor colocou muita coisa no meu coração, muita coisa na minha cabeça, e eu peço a Deus para eu falar simplificado o máximo possível, de maneira que eu consiga entregar a mensagem que Deus me deu. Paulo, nós sabemos que ele é um grande ícone do cristianismo, e a importância da obra do apóstolo Paulo, ela não é apenas para a igreja primitiva. Esse apóstolo, esse homem de Deus, ele foi tão relevante que aquilo que Deus fez através de Paulo ressoa até os nossos dias. Há uma ordem, há uma organização na igreja hoje, por causa da maneira como Paulo ele conseguiu passar a doutrina para a igreja, explicar o evangelho do Senhor para a igreja, né, em suas cartas doutrinárias, em suas cartas pastorais. Glória a Deus. É chuva mesmo, irmão. Não precisa ficar... Então, Paulo, irmãos, ele é uma pessoa muito importante no cristianismo. Ele se tornou um grande homem de Deus, um desbravador. A gente olha na carta aos Coríntios, na primeira carta, se eu não me engano, ou na segunda carta, melhor. Ele fala dos problemas que ele viveu, ele dá um testemunho das provações que ele sofreu, né? Naufrágios, apedrejamento, açoites, fome, né? Paulo, ele passou por muitas dificuldades e ele nunca temeu. Ele sempre fez tudo, irmãos, olha, como um desbravador, sem medo, porque ele entendia que Deus era com ele, que era uma missão que Deus tinha dado para ele. E quando nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, é como alguns teólogos, né, eu já ouvi falar,
que Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele está na antessala da morte. Ele já é um velho e ele já está para morrer. Ele já está para ser condenado pelos romanos e morrer. Ou seja, Paulo não está no melhor momento da vida dele. Ele passou por muitas coisas difíceis. Mas talvez esse momento em que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, é um momento crucial da sua vida. É um momento que Paulo, com certeza, irmãos, ele vai externar algo bem diferente do que ele externou na primeira carta. Paulo, ele vai colocar muito sentimento e emoção na segunda carta que ele escreve a Timóteo, e isso fica muito claro, não precisa nem de uma análise tão profunda, para a gente entender o quanto Paulo, ele revela suas emoções e os seus sentimentos na segunda carta que ele escreve a Timóteo. Primeiro, no capítulo 1, no versículo de número 15, capítulo 1, versículo de número 15, olha como Paulo, ele expressa suas emoções. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Paulo, ele quando revela os seus sentimentos e suas emoções, ele fala de uma sensação de abandono que ele está sentindo. Ele fala de uma sensação de solidão que ele está sentindo. E quando ele fala dessa sensação, ele coloca de uma forma generalizada. Ele diz assim, todos os da província da Ásia. E aí ele coloca, inclusive fulano e ciclano. Paulo, ele generaliza que todo mundo abandonou ele. E se nós lermos a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós veremos que ele não foi abandonado por todos. Mas quando ele expressa o sentimento que ele está sentindo, a sensação que ele está passando naquele momento, é uma sensação de que todos abandonaram ele. Todo mundo. Mas ele deixa bem claro, inclusive fulano e ciclano. Quando nós lemos aqui no capítulo 4, o versículo de número 16, ele também expressa da mesma forma, generalizada, quando ele diz assim, ó, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, ninguém me acompanhou. Quantas pessoas são ninguém, irmãos? Nenhuma. Ele diz assim, ninguém me acompanhou. E ele prossegue dizendo assim, todos me abandonaram. Eu fui abandonado por todo mundo. Ele está escrevendo essa carta a Timóteo. E Timóteo, irmãos, quando ele vai ler essa carta, ele poderia pensar assim, poxa, Paulo está sem ninguém agora. Todo mundo abandonou ele. Todos os da província da Ásia deixaram Paulo sozinho. Só que a gente vai ver, irmãos, que Paulo ele vai nos ensinar até o último momento da sua vida, que por mais que nós sejamos grandes homens de Deus, com obras tão relevantes, nós não deixamos de ser humanos. Nós não deixamos de ter emoção, sentimento. Só que, quando eu estava meditando nesta palavra, foi até algo que o Senhor me deu e eu escrevi. Que na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, principalmente porque isso serve para todas as pessoas, nós não podemos supervalorizar sentimentos. Porque quando nós supervalorizamos sentimentos, nós podemos até calar a voz da razão dentro de nós e passar por cima de princípios e responsabilidades. Quantas coisas já foram feitas, loucuras, em nome do amor? Quantas atitudes inconsequentes já foram tomadas em nome do amor? Quantas pessoas por falar assim, por amor eu fiz isso, por amor eu estou disposto a fazer aquilo. Mas quem disse que o amor, ele deve ser uma força para nos levar a fazer coisas impensadas, para nos fazer agir contra a razão e a lógica, e principalmente contra aquilo que é a vontade de Deus. Então nós, servos de Deus, nós somos pessoas que têm emoções e temos sentimentos. Mas nós não podemos, irmãos, ser movidos apenas e simplesmente por emoções e sentimentos. Se nós fizermos isso, estamos correndo um risco muito grande. Vou dar um exemplo. Quando Deus chama Abrão para sair da sua terra, ele deixa bem claro, Abrão,
sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão fez tudo isso. Mas sabe quem ele leva consigo? Ló. E Ló é o quê? Parentela. Deus falou e deixou bem claro, Abraão, sai da sua parentela. Ele sai assim, do máximo, da maioria. Só que ele leva uma parentela com ele. E a gente bem sabe, irmãos, que Abraão, neste momento, ele age por sentimentos. Ló perdeu seu pai, que era irmão de Abraão. Abraão era tio dele. E ele se sentia um pai de Ló. Então ele falou assim, não, eu vou levar Ló comigo. Só que a gente vai ver que lá na frente há uma necessidade de Abraão se separar de Ló, porque já estava tendo problemas com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão foi bem sábio em pensar assim, antes que esse problema chegue até a minha pessoa e a de Ló, é melhor que a gente se separe. Essa separação deveria ter acontecido lá no início, mas ela acabou acontecendo lá na frente. Porque quando nós, irmãos, agimos por sentimentos, sabe o que a gente faz? A gente quer carregar com a gente pessoas que o Senhor já quer que a gente deixe no caminho. E deixar no caminho, irmãos, não é ser insensível, não é ser uma pessoa egoísta, não é desprezar ou ignorar o próximo, não é isso. Estamos falando de uma caminhada com Deus e pessoas que o Senhor não quer que esteja junto conosco, porque essas pessoas não estão dentro do propósito de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes nós insistimos em levar conosco, por causa de emoções e sentimentos, quem nós já deveríamos ter deixado no meio do caminho. É a nossa insistência. Então o servo de Deus, ele não pode ser movido por sentimentos e emoções. E Paulo, ele vai tanto revelar que ele tem emoções e sentimentos, como também ele vai revelar o quanto ele é maduro na sua fé em Deus. O quanto que isso precisa estar muito equilibrado na nossa vida. Nós temos que ter fé, temos que ser obedientes a Deus, temos que ter razão e consciência do chamado de Deus para a nossa vida e não sermos insensíveis às pessoas que estão ao nosso lado. Mas, ao mesmo tempo, não podemos agir só por sentimento. Quantos estão entendendo o que o Senhor está querendo falar aqui nessa noite? Amém. Então, Paulo, ele esboça as suas emoções. Ele diz no capítulo 1, versículo 4, ele deixa isso claro mais uma vez, que ele diz assim, Timóteo, eu desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Talvez a gente vai perguntar assim, mas Paulo, o Senhor não é suficiente, não? Deus não é suficiente na sua vida? O que você vai falar que a presença de alguém vai completar a sua alegria? A chegada de alguém vai completar a sua alegria. Porque Paulo é humano, irmãos. Isso já tinha acontecido e Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, né? Eu tenho aqui as referências, mas eu sou meio difícil de olhar o esboço. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 5 e 6, Paulo já tinha mostrado que isso era uma característica dele. Ele era um desbravador, ele atravessava mares, ele passava por lugares onde o cristianismo estava sendo perseguido, onde as pessoas não queriam aceitar a palavra. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, que ele tinha essa coragem, essa disposição, a Bíblia diz em 2 Coríntios 7, 5 e 6, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados em toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Ou seja, Paulo naquele momento tinha a presença de Deus? Tinha. Estava em obediência a Deus na missão? Estava. Mas ele estava sentindo temores e tremores. O seu coração estava, sabe, irmãos, apertado. E a Bíblia diz que quando Tito chegou, ele não precisou falar nada. Quando Tito chegou, só a chegada desse homem, desse amigo, desse que Paulo chama de filho na fé também, consolou Paulo. Porque a presença de um amigo na vida de Paulo o consola. A presença de um amigo na vida de Paulo
o alegra, completa a sua alegria. Então, por mais que nós sejamos grandes homens e mulheres de Deus, nós precisamos de amigos de verdade do nosso lado. Nós não podemos desprezar as amizades que o Senhor nos deu. E Paulo tinha um grupo de pessoas que ele considerava diferenciada. Era um grupo seleto. Paulo ele vai adjetivar a igreja, ele vai chamar alguns de irmãos, ele vai chamar outros de filhos, filho amado, médico amado, companheiros, ele vai chamar também de cooperadores. Então ele vai dar adjetivos para algumas pessoas. Nem todos Paulo vai chamar de cooperador, nem todos Paulo vai chamar de companheiros, nem todos Paulo vai chamar de irmão amado, nem todos Paulo vai chamar de filho amado. Isso é para alguns, mas todos são irmãos. E Paulo tinha um grupo seleto de pessoas. Deixa eu puxar aqui para trás um pouco, irmãos. Paulo tinha um grupo seleto de pessoas que estiveram com ele nos momentos mais difíceis da sua caminhada. E quando nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai citar esses nomes, nome dessas pessoas, que até mesmo já nas prisões, na sua prisão, estiveram junto dele, acompanhando ele, perto dele, passando com ele por aquele momento difícil. Só que esse momento que Paulo está escrevendo essa carta é o momento mais difícil da sua prisão. Porque quando Paulo foi preso, ele tinha liberdade de receber as pessoas na casa em que ele estava preso. Ele tinha liberdade de, em alguns momentos, ir na rua, junto com o soldado que estava escoltando ele. Só que nesse último momento, ele está prestes a ser condenado e executado. Ele está preso mesmo. Ele não tem mais acesso à rua. Ele não pode mais sair. E Paulo, ele sente a falta. Ele sente a ausência desse grupo seleto de pessoas que estava junto com ele nos momentos difíceis. E ele vai falar assim para Timóteo: Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. Ele vai falar da necessidade que ele tem da presença de Timóteo. E lá no final ele diz assim: procure vir antes do inverno. E antes do inverno, pode ser, Timóteo, procure vir antes do inverno, porque é perigoso a sua viagem no inverno para cá. Ou ele está já entendendo, procure vir antes do inverno, porque no inverno eu já vou estar morto. Ou seja, procure vir antes que eu morra. Eu preciso te ver antes que eu morra. Então ele tem uma necessidade, e é com pressa. Eu preciso de você logo. Eu preciso de você agora. E ele é um grande homem de Deus, ele tem a presença de Deus, irmãos, é isso que me chama a atenção. Paulo, ele tem Deus na vida dele, ele é cheio do Espírito Santo, mas ele sente a necessidade de ter esse amigo perto dele. Por que não com a gente? E por que não nós termos também essa necessidade de termos amigos? Você tem amigos? Tem amigos como Paulo tinha, Timóteo? Como Paulo tinha esse grupo seleto? Você já teve esse tipo de amigo? E a pergunta que eu faço é: como nós definimos quem são nossos amigos? Como que nós definimos quem são os nossos amigos? Por que você diz que essa pessoa é sua amiga? Por que você considera essa pessoa sua amiga? Quais são os critérios que você usa para considerar e chamar essa pessoa de amigo? Tipo fazer aquela lista quando, na adolescência, né? Faça uma lista dos seus amigos. Aí ficava ali: fulano é meu amigo. Não, esse aqui não é meu amigo, não. Aí a gente fala assim: uns são colega, outros são amigo. Quais são os critérios que nós usamos para poder dizer que alguém é nosso amigo? Paulo, ele tinha amigos. E ele conseguia dar um adjetivo, né? Não, isso aqui é cooperador. Isso aqui é companheiro. E esse companheiro é realmente amigo, porque os companheiros foram aqueles que estiveram junto com ele na hora da dificuldade, na hora da dor. E a Bíblia diz, irmãos, que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Porque o que vai determinar isso são os momentos difíceis da nossa vida.
é que essas pessoas se mostram verdadeiros amigos. Porque tem pessoas, irmãos, que têm amigos que são mais amigos do que o seu próprio irmão de sangue. Não sei se já aconteceu com você, mas isso acontece. Existem amigos que são muito mais nossos amigos do que os nossos irmãos de sangue. Não deveria, mas existem amigos que são muito mais amigos do que os pais, do que as mães. Não deveria, isso não deveria acontecer. Mas são pessoas que estiveram conosco no momento difícil, quando outras que nós esperávamos que estivessem, não estavam. Paulo, ele fala de Timóteo dessa maneira: Timóteo, eu preciso de você e é logo, venha com pressa, venha ao meu encontro. E ele fala mais: pois Demas, amando o mundo, me abandonou. O primeiro nome que Paulo cita é Demas. Por que Demas abandonou Paulo? Porque ele amou o mundo. E isso é mais entre Demas e Deus do que propriamente entre Demas e Paulo. Porque a Bíblia diz, irmãos, em algumas referências, eu não vou ler, Filemão 24, Colossenses 4,14, que Demas, na prisão, já estava com Paulo. Porque Paulo ele passou um processo na prisão. No início da prisão de Paulo, Demas estava com ele. E antes disso, com certeza, Demas já estava com Paulo. Ou seja, Demas é uma pessoa que já estava com Paulo há algum tempo. É alguém que Paulo pensa assim: poxa, esse cara está comigo, esse cara não vai me abandonar, esse cara está comigo no pior momento, eu estou preso, esse cara está comigo. Demas é o tipo de pessoa que está com a gente na hora difícil. Mas Paulo diz que Demas, nesse momento crucial da sua vida, ele amou o mundo e abandonou ele. E isso foi sentido profundamente no seu coração. Porque é o momento em que ele contava com a presença de Demas. Se Paulo está falando assim: Timóteo, vem logo, vem rápido, é porque ele está sentindo a ausência desses irmãos que ele vai citar aqui. E Demas é um. Por que Demas abandonou Paulo? Porque ele amou o mundo. E eu vou falar, irmãos, eu acredito que Demas ele pensou assim: cara, não faz sentido eu ficar aqui nessa prisão com Paulo. Eu estou perdendo a minha vida. Tem um mundo aí fora para eu viver, tem uma vida para eu viver. Eu vou ficar aqui junto com Paulo esse tempo todo. Que Cristo é esse? Que permite esse homem que é tão fiel a ele permanecer nessa situação? Não. Tem um mundo aí fora, tem uma vida para eu viver, eu vou viver essa vida. Demas não abandonou Paulo porque ele falou assim: Paulo, não quero saber de tu não, cara, você não é um bom amigo, eu posso ter outros amigos. Não, ele abandonou Paulo porque ele amou o mundo. E isso aqui é uma lição muito preciosa para nós. Quem é o maior amor de Paulo, irmãos? Quem é o maior amor de Paulo? Deus. E quem agora é o amor de Demas? O mundo. Irmãos, essa amizade, ela não vai durar muito tempo mesmo. Porque o amor de Paulo é Deus. E se o amor de Paulo é Deus, obedecer a Deus é a sua prioridade. A missão que Deus deu para ele é a sua prioridade. A caminhada que Deus deu para ele é a sua prioridade. Não dá para caminhar muito tempo junto, irmãos, com alguém que ama o mundo, se você ama a Deus. Se você quer ser amigo de Deus, amando a Deus, irmãos, essa amizade de alguém que ama as coisas do mundo, ela não pode durar, ela não deve durar muito tempo. Porque esse amigo que ama o mundo, ele está caminhando numa direção completamente contrária à sua. Você ama Deus, Demas ama o mundo. Logo, logo, Demas vai achar uma outra coisa para fazer que não é ficar contigo. Por quê? O que Paulo faz? Paulo ora, Paulo lê a Bíblia, Paulo vai para a igreja, né? Paulo busca a presença de Deus. O que Demas faz? Outras coisas, porque Demas ama o mundo. Isso aqui serve muito principalmente para nós jovens. Nós podemos ter muitos amigos, mas pense bem, existem outras pessoas que vão entrar na nossa vida que o amor deles é aquilo que o sistema do mundo oferece. E isso não vai combinar conosco, não tem como nós estarmos no mesmo lugar que eles amam estar. Não dá para fazer as mesmas coisas que eles amam fazer. Não dá para namorar do jeito que eles namoram. Não dá para viver do jeito que eles vivem. Porque nós amamos a Deus. Quantos entendem essa palavra? Então Demas
vai abandonar Paulo. Mas eu também aprendo muito com isso, porque Paulo, em sua prisão, ele ganhava almas para o reino de Deus. Pessoas estavam sendo salvas enquanto Paulo estava preso, irmãos. Soldados estavam sendo salvos enquanto Paulo estava preso. Mas mesmo, irmãos, sendo o grande homem de Deus, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que vê pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas, pessoas se arrependendo diante de Deus, ouvindo a pregação e servindo a Deus na sua prisão, ao mesmo tempo Paulo também está vendo amigos se perdendo. E isso aqui para nós acaba sendo uma realidade, porque ao mesmo tempo que a gente vê a igreja crescendo, a igreja, sabe, desenvolvendo, almas descendo no tanque batismal aqui, se batizando, se entregando a Deus. Ao mesmo tempo que a gente vê esse crescimento da igreja, tragicamente nós também vemos grandes homens de Deus, por alguma situação, por algum motivo, amando o mundo e virando as costas para o plano de Deus, virando as costas para a obra de Deus. Isso para um pastor, isso para um líder, é muito triste. É muito frustrante, porque Demas é o tipo de pessoa que passou grande parte do ministério com Paulo, e daqui a pouco Paulo vê esse mesmo Demas numa outra situação que ele nunca imaginou. Eu nunca imaginei Demas vivendo no mundão como eu estou vendo agora. E hoje, no tempo que nós vivemos, na época de Paulo não tinha isso. Na época de Paulo não tinha como saber como é que será que Demas está. Onde será que Demas anda? Hoje, nos nossos dias, quando Demas, ele ama o mundo e abandona Paulo, ele posta nas redes sociais aonde ele está, o que ele está fazendo, o prazer que ele está sentindo no mundo. Imagina Paulo vendo Demas. Eu não imaginava que Demas fosse chegar tão longe, depois de ter vivido tantas coisas junto comigo na presença de Deus. Depois de ter visto tantas almas alcançadas por Deus, eu não imaginei que Demas fosse virar as costas para Deus. E assim também é com a gente. Nós nunca imaginamos que determinadas pessoas que um dia serviram a Deus, que pregaram a palavra, que louvaram, que estiveram no ministério do Senhor, fossem virar as costas para Deus. Sabe, irmãos, ao mesmo tempo que Paulo está ali ganhando vidas, há um coração sendo ganhado pelo mundo, sendo alcançado pelo mundo. Há alguém sendo seduzido pelo mundo ao mesmo tempo que está junto com Paulo. Está com Paulo, mas o seu coração já está sendo tomado pelo mundo. Alguma hora ele vai acabar indo embora. E essa palavra é para nós, irmãos. A gente não vai pensar, não, poxa, fulano deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Não, irmãos, o Senhor está preocupado conosco que estamos aqui. Quem sabe você está aqui e o mundo já está entrando de alguma forma no teu coração, te fazendo pensar diferente, te fazendo pensar que há um lugar para você lá fora, que não é aqui na presença de Deus. Não seja como Demas na vida do apóstolo Paulo, permaneça firme na presença de Deus, que o Senhor seja o seu maior amor, o seu primeiro amor. Não abandone o seu lugar por causa do mundo. Demas é o primeiro. Só que Paulo, ele continua na lista dele, ele fala assim: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Tito, irmãos, é um dos filhos amados de Paulo, filho na fé. Eu tenho certeza que quando Paulo cita Crescente e Tito, ele não cita esses nomes com o mesmo pesar que ele cita Demas, porque ele especifica: Demas me abandonou porque ele amou o mundo, mas Crescente foi para um lugar e Tito para outro. Paulo está sentindo-se abandonado, mas as pessoas que estão saindo da vida deles estão saindo por motivos diferentes. E o que o Senhor colocou no meu coração foi exatamente isso, irmãos. Deus sabe as pessoas que nós precisamos na nossa vida. Existem algumas pessoas que vão sair dela porque já não combinavam com a nossa caminhada. Existem outras pessoas como Crescente e Tito que vão sair da nossa vida, sabe por quê? Porque ainda que elas olhem para nós e falem assim: poxa, Paulo está numa situação difícil, está até precisando de mim.
Mas tem uma outra situação que também está precisando muito mais de mim. Paulo vai ter que me perdoar, eu não vou poder ficar com ele, eu vou ter que ir para essa outra missão. E Paulo tem que ser maduro para entender isso. Que existem pessoas que vão sair da nossa vida exatamente porque não nos amam o suficiente para ficar no momento que nós mais precisamos. Porém, outras vão sair da nossa vida porque elas têm responsabilidade. Porque elas também têm um chamado pessoal de Deus com a vida delas. E que elas não podem ficar presas a nós por causa de sentimentos. Elas precisarão dar continuidade ao propósito que Deus tem para a vida delas. E nós vamos ter que entender isso, irmãos. É muito difícil porque nós podemos estar no lugar de Paulo ou podemos estar no lugar de Tito e Crescente. Que lugar é esse? O lugar de Tito e Crescente é o lugar de ver um amigo que precisa de nós, que está num momento difícil, mas ele pensar assim, olha, eu não vou poder ficar porque eu tenho uma outra missão. Eu sei que está difícil aí, irmão, mas eu não vou poder te dar essa atenção agora. É difícil estar nessa posição, porque você vai ter que ser até um pouco frio, né? Eu não vou poder ficar agora, eu vou ter que ir para essa outra missão. E se a gente for ver, irmãos, Paulo não estava totalmente sozinho, como ele diz. Paulo não está sozinho. Então Tito não está deixando Paulo largado, ele sabe que tem gente com Paulo. E ele vai dizer assim, olha, eu vou ter que ir. Não sei como é que vai ser daqui para frente com Paulo, mas eu tenho uma missão, eu tenho que ir. E também está no lugar de Paulo, irmãos, que é olhar com maturidade para isso e entender assim, eu estou até precisando de Tito aqui, Crescente. Mas eu entendo que eles têm uma outra responsabilidade lá. E seria egoísmo da minha parte ficar segurando eles aqui porque eu estou precisando. Tem gente, irmãos, que é assim, né? É aquela pessoa mimada, que quer atenção o tempo todo. Que quer que o amigo fique ali o tempo todo junto com ele. Não, eu estou num momento difícil, irmãos, quem sabe? Você está passando por um momento difícil e você se vê agora sem algumas pessoas que você acreditava que estaria com você até hoje, mas essas pessoas foram embora. Por que foram? Será que nós devemos julgá-las e condená-las, falar assim, foram embora porque não são amigos de verdade? Será? Acredito que Demas sim, mas Crescente e Tito não. Foram embora porque era também... não tinha como eles ficarem. E nós não podemos juntar todo mundo no mesmo pacote e falar assim, todo mundo é igual. É o perigo de nós generalizarmos. Quer ver que isso acontece na igreja? Existem pessoas que têm algum desentendimento, algum problema com um irmão na igreja. Aí sabe o que essa pessoa faz? Sai da igreja. Por que você não está indo mais na igreja? Aquela igreja lá não é um bom lugar para estar, porque o que aqueles irmãos pregam, eles não vivem. Aquela igreja. Às vezes o problema é com um ou com dois, até mais. Mas a igreja, ele é o corpo de Cristo na terra, irmãos. Ela não se resume a um ministério, a uma denominação independente. A igreja é muito mais do que isso. Nós não podemos sair da igreja e generalizar. A igreja não presta. Tem gente afastado da igreja porque se sentiu abandonado no momento em que mais precisava. Se sentiu deixado. Não sentiu que teve a atenção que merecia no momento em que mais precisava. Aí colocou a igreja no pacote e falou assim, ó, não vale a pena estar na igreja, aqueles irmãos lá, olha, eles não dão atenção. Não generalize, irmãos. Não façam isso. Talvez, né, essa mensagem pode chegar a alguém, talvez não esteja realmente aqui, mas talvez essa mensagem chegue a alguém que se afastou da igreja, da casa do Senhor, porque se sentiu desassistido, se sentiu abandonado, se sentiu ignorado. Mas entenda, não foi todo mundo. Quem sabe aconteceu um problema entre você e Demas, mas você está colocando todo mundo no pacote. Crescente e Tito não são igual a Demas. E tem mais. Só Lucas está comigo. Irmãos, eu sempre li esse texto e eu falei assim, Paulo, só Lucas? Você não podia trocar o só por mais? Esses me abandonaram, mas Lucas está comigo? Aí ele fala assim, só Lucas está comigo.
porque eu mais valorizaria a presença de Lucas. Mas ele disse, só Lucas está comigo. E Lucas é tudo que Paulo precisava. E Deus sabia disso. Deus vai permitir ficar junto conosco quem nós precisamos que esteja junto conosco. Sabe, irmãos, nós não precisamos de muitos amigos. Nós precisamos de verdadeiros amigos. Não é porque nós temos uma lista enorme de pessoas para chamar de amigos que nós vamos ser bem assistidos, porque não necessitamos de muitos, necessitamos daqueles que vão fazer a diferença naquele momento. E talvez, eu entendi a minha vida toda que quando Paulo fala só Lucas, não é querendo minimizar ou desvalorizar a companhia desse homem que é preciosíssima. Na verdade, Paulo, ele está citando Lucas. Quando ele tem outros irmãos, na saudação final, ele diz assim, olha, procure vir antes do inverno, Eubulo, Prudente, Lino, até o irmão Lino estava lá, Cláudia, e todos os irmãos enviam-lhe saudações. Ou seja, tinham outros irmãos com Paulo, e ele diz, outros irmãos, além desses que ele citou o nome, outros irmãos que também estão enviando saudações, ou seja, tinha irmãos com Paulo. Então, quando Paulo cita esses nomes, são os nomes de um grupo seleto de pessoas, grupo que fazia diferença, grupo que atravessou com Paulo momentos difíceis, e Lucas é um desses homens importantes. É como se ele quisesse dizer assim, olha, esse me abandonou, esses foram para tal lugar, e só Lucas, desse grupo nosso, permaneceu aqui comigo. Só Lucas permaneceu comigo. Quem nós queremos ser, irmãos? Aqueles que vão embora ou aqueles que vão permanecer nessa amizade? Principalmente quando o seu amigo mais precisar de você, permaneça nessa amizade. Sobretudo, não coloque os seus sentimentos acima da razão e da vontade de Deus para a sua vida, porque se Deus quiser te levar para um outro lugar e te afastar dessa amizade, também não desobedeça a Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Você está entendendo essa palavra? Eu vou até o fim perguntando para você. Paulo, ele agora vai demonstrar maturidade. Porque se ele declarou que ele tem o seu emocional abalado, se ele declarou os seus sentimentos, que ele precisa de pessoas, que ele está sentindo a ausência daqueles que estão embora, ele não deveria fazer o que ele vai fazer agora. Olha o que ele fez. Enviei Tíquico a Éfeso. Tíquico era a pessoa que podia ficar. Podia ser só Lucas e Tíquico está aqui, mas não. Paulo envia Tíquico a Éfeso, porque ele entende assim, Éfeso, Tíquico, está precisando de você, então vai lá. É como se ele estivesse falando assim, Tíquico, eu preciso de você aqui comigo, mas tem gente que está precisando muito mais de você, então o tempo que você daria para mim, dá para essas pessoas. A atenção que você gastaria comigo, gaste com essas pessoas. Ele não é egoísta. Sabe, irmãos, será que nós estamos chegando nesse nível de maturidade nas nossas amizades e nos nossos relacionamentos? Sabe aquelas mensagens, poxa, fulano, quanto tempo você não manda mensagem para mim, hein? Quanto tempo você não me liga? Quanto tempo você não vai lá em casa? Me esqueceu, me abandonou? Agora, você está aí com os outros fulaninhos, você me deixou para trás. Paulo, ele demonstra uma maturidade espiritual. Entenda que ele está no pior momento da sua vida, mas ele consegue se desprender de Tíquico, porque ele sabe que existe lá uma necessidade maior. Existe lá uma necessidade maior. Será que nós estamos prontos para isso? Para nos desprendermos de algumas pessoas, porque entendemos que existe algo que elas precisam fazer e elas não podem ficar conosco esse tempo todo. Amém? Amém. Então Paulo, ele fala de Marcos, fala de Alexandre e nós vamos caminhar para o final. Foi isso que o Senhor, ele falou no meu coração. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. O Mike já pode até me ajudar se ele estiver aí.
Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Paulo fala do seu sentimento, da sua sensação de abandono. Ninguém esteve comigo no momento que eu mais precisei. Todos me abandonaram. Só que ele fecha isso, irmãos. Eu fui abandonado por todo mundo. Ninguém estava comigo. Mas que Deus, olha só, mas que isso não lhe seja cobrado. Mas que Deus não cobre isso deles. Paulo é aquele que, em Gálatas capítulo 6, ele ensina assim: não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo certo, você vai colher o bem que você está fazendo. Não se canse de fazer o bem. Paulo ensina sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher. E estar junto com Paulo no momento que ele mais precisa é fazer o bem. E ele ensinou isso, irmãos. Ele ensinou que se você semeia uma coisa, você vai colher isso. Se você semeia amor, vai colher amor. Só que ao mesmo tempo que Paulo ensina isso, ele fala assim: irmãos, pode ser que você está fazendo bem, e você não veja resultado. Porque colher é ver o resultado do bem que você está fazendo. E tem muita gente que está só fazendo bem, está sendo bom amigo, está junto, mas não está vendo retorno nisso. Paulo está falando assim: não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher isso que você está plantando. Existem muitas pessoas que se cansaram de fazer o bem. Se cansaram porque fizeram o bem e receberam o quê? Maus tratos em troca. Paulo, ele está preso no pior momento de sua vida, na antessala da morte. E ele está se sentindo abandonado por esses amigos. Todos me abandonaram. Ninguém esteve comigo. Mas que isso não lhe seja cobrado. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não quero que aconteça o mesmo com eles, o que eles fizeram comigo, porque eu sei o quanto isso dói. Eu não quero que eles sofram o mesmo que eu estou sofrendo agora. Mesmo que eles tenham plantado, eu ensinei sobre isso, mas mesmo assim, não é uma oração. Ele não está falando assim: Deus, não os faça colher esse mal que estão fazendo, até porque, irmãos, existe uma regra, é um princípio. Se você plantou, você vai colher. O futuro vai responder o que você planta hoje. Mas Paulo fala assim: eu não gostaria que ele sentisse o que eu estou sentindo agora. Sentir esse abandono. Eu não queria que ele sentisse essa decepção, essa frustração que eu tive com essas determinadas pessoas. Eu não queria isso. E é nisso que o Senhor ele quer tratar conosco aqui nessa noite, irmãos. Sabe por quê? Muitos de nós estamos até caminhando, mas não estamos bem resolvidos nas nossas emoções e sentimentos com relação a algumas pessoas que nos decepcionaram lá atrás. Nós não estamos bem resolvidos com alguns relacionamentos mal acabados lá atrás. E qual deveria ser o nosso pensamento? Deus, não os faça pagar pelo que eles fizeram. Eu não desejo isso para eles. Porque tem muita gente assim, fez o mal para mim. Tomara que eles sofram o mesmo. Tomara que chorem o que eu chorei. Tomara que sintam a dor que eu senti. Isso não é sentimento de um cristão, irmãos. Você pode estar passando pelo seu pior momento da vida, mas pensar assim, sentir assim, não é algo de Deus para você. E sabe, você entrou aqui e você traz na sua memória e no seu coração esses nomes de pessoas que te decepcionaram, que te frustraram, que te traíram, que te abandonaram. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para falar assim: Deus, não os retribua o que eles fizeram para mim. Eu sei o que é sentir essa dor. E eu não quero que eles sintam também essa dor. José
foi jogado num buraco pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, e um dia estava na posição de governador do Egito e viu os seus irmãos de joelho diante dele pedindo comida. Talvez, né, do desenho, aquele diabinho falando assim: é agora, José, é a sua hora. É hora de fazer eles pagarem por tudo que eles fizeram a você. Mas ao mesmo tempo não era um anjinho, era o Espírito Santo de Deus falando: José, você é melhor do que isso, você não precisa pagar na mesma moeda. E pagar na mesma moeda nem sempre é fazer o mesmo, é desejar que aconteça o mesmo que te fizeram. Porque Jesus disse, irmãos, que o homicida não é somente aquele que mata, mas é aquele que sente no seu coração ódio do seu irmão. Então você pode estar hoje no pior momento da sua vida, mas ele já pode começar a melhorar a partir dessa noite. O pior momento da sua vida já pode começar a melhorar hoje, se você começar a tirar esse entulho do seu coração, esse desejo de ver mal aqueles que te fizeram mal. Esse desejo de ver triste aqueles que te entristeceram, aqueles que te magoaram. Ah, irmão, hoje à noite você liberar perdão para essa pessoa. Até porque Paulo ele se sente abandonado, irmãos, mas abandonado por pessoas. Abandonado por pessoas, porque isso nunca abalou a sua convicção de que Deus estava com ele. No versículo de número 17 diz: ninguém estava comigo, no 16. Ninguém apareceu. Todos me abandonaram, no 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Paulo se sentiu abandonado por pessoas, irmãos, mas por Deus nunca, jamais. Por mais que pessoas possam te abandonar, aleluia, sinta a presença de Deus do teu lado, contigo, em ti, te fortalecendo para que você vença esse momento que você está vivendo. Hoje o Senhor te trouxe aqui, e Ele quer ouvir dos seus lábios, mas quer que saia do seu coração. Hoje, você vai lembrar de pessoas e você vai dizer: Senhor, não os retribua da mesma forma. Senhor, não os retribua da mesma forma. Vamos ficar de pé nesta noite? Muitas das nossas vidas, muitas vidas, né, estão marcadas negativamente por pessoas que passaram pela nossa vida. Nos frustraram, nos decepcionaram. E a gente vai carregando essas pessoas, irmãos. É como um prisioneiro do Império Romano antigamente. É um peso que está preso em nós. E a gente vai carregando essas pessoas assim, ó. Nós temos dificuldade de caminhar e de desenvolver exatamente porque nós carregamos esse peso. Mas essa pessoa que te decepcionou não deve mais ser um peso para você. Essas lembranças não precisam mais machucar você. Aleluia, eu sei que você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas você também tem sentimentos e emoções, mas não deixe os seus sentimentos e as suas emoções te vencerem. Entenda que algumas pessoas vão realmente ter que sair da nossa vida. Outras vão sair porque precisaram sair. Outras vão estar porque nós precisamos dela. E o Senhor nos deu essas pessoas como presente. Entenda, irmãos. Existem amigos que são amigos de infância. Que caminharam conosco a vida toda, mas em algum momento eles vão embora. Mas Deus vai nos dar novos amigos. Que serão tão preciosos como esses de infância. Porque tempo de amizade não determina o valor dessa amizade. Quem sabe Deus está te dando novas amizades aqui. Amizades preciosas. Amizades que vão te aproximar de Deus. Pessoas que vão cuidar de você, que vão te aconselhar, que vão caminhar contigo na presença de Deus.
Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que precisa de ajuda, que está falando assim: eu preciso da ajuda do Espírito Santo para poder dizer essas palavras aí que você falou, pastor, para Deus não retribuir da mesma forma, porque foi muito sério, foi muito grave o que fizeram. O que eu senti foi muito pesado, e eu até hoje nunca consegui abrir mão disso, dessa mágoa, desse ressentimento. Quem sabe você está aqui hoje e essa palavra também é para você, e o Senhor quer te dar graça para você poder dizer para essa pessoa. Talvez você vai até ligar, você vai até visitar, você vai até mandar uma mensagem para essa pessoa e vai falar assim: olha, tá tudo certo, que Deus te abençoe. Se você está aqui nessa noite e gostaria de pedir ajuda ao Espírito Santo, eu te convido para vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Hoje é culto do amigo. Hoje é culto do amigo. Como você quer ser amigo? Do seu jeito ou do jeito de Cristo? Do seu jeito ou do jeito de Cristo? Cristo foi aquele que, depois do beijo de Judas, falou assim: amigo, aqui vieste, com um beijo você veio entregar o Filho de Deus. Eu não sei o que te fizeram, mas isso não pode abalar os teus sentimentos e as tuas emoções, não pode te desestabilizar. Hoje o Senhor veio colocar equilíbrio nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Você está aqui hoje, você quer vir buscar da parte de Deus isso? Eu quero te chamar para orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, você está aqui, em algum momento você se afastou da casa de Deus porque você não entendeu, não entendia mais. Senhor, será isso mesmo? Mas em algum momento, irmãos, ele permitiu que o mundo o seduzisse e ele foi para longe. E ir para longe, ele abandonou o seu lugar, a sua posição. Ele abandonou os seus amigos na igreja. Demas abandonou o seu amigo, servo de Deus. Sabe, quando um jovem se afasta da casa de Deus, irmãos, ele automaticamente se afasta dos amigos que Deus deu para ele na mocidade. Sabe, quando uma mulher se afasta da presença de Deus, ela se afasta das amigas que Deus deu para ela naquele grupo de mulheres. Quando um obreiro se afasta da presença de Deus, ele se afasta dos amigos que Deus deu para ele no ministério. Demas é um exemplo do que nós estamos vivendo nos nossos dias. Quantas pessoas desigrejadas, porque em algum momento amaram mais o mundo do que o propósito de Deus. Mas Deus te chama de volta, não precisa terminar assim. Você pode voltar hoje para a presença de Deus. Você pode voltar hoje para o lugar que você nunca deveria ter saído. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.